Faça um excepcional agora. Vamos falar da frase de hoje, continuando aquelas frases de caminhão, e hoje é uma frase bem reflexiva, tá? Bem legal, nós vamos falar dessa frase, mas antes de falar da frase eu quero contar uma história. Aliás, eu quero contar 3 histórias, tá? 3 historinhas, rapidinho, tá, gente? Fica aí, vai ser legal. Abraão, né? A gente vai voltar, vamos falar da Bíblia, porque a Bíblia é feita de várias histórias. Então, os povos que lá viveram, que criaram aquelas histórias, são, maioria não, 100% são as nossas histórias que a gente ainda vive até hoje, tá? Só com gente diferente, com painel diferente, com situações diferentes, porém as mesmas histórias, tá? Então, Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: larga a tua parentela, larga, não se agarra a nada, solta tudo, desapega e vai. E Abraão falou assim: vou pra onde? Vai, só vai, entendeu? E ele foi, ele se jogou e ele foi, entendeu? E aí no caminho foi dado por ele foi indo, entendeu? No primeiro ele não sabia para onde ele ia, ele só foi, falou só larga e vai, e ele foi, tá? Então preste atenção nessa história, essa é a história de Abraão, é um pedaço da história de Abraão, né? Outra que a gente vai falar legal é de Pedro, sabe Pedro, o apóstolo pescador de Jesus, né? Então, numa certa feita lá, eles estavam no barco, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro quis andar também. Jesus falou: vem. E ele veio. Então, enquanto ele, na mente dele, ele criou isso, ele foi. Quando ele perdeu a fé, ele afundou. Jesus pegou ele de volta, tá? É outra passagem legal, entendeu? E aí Jesus falou para ele assim: homem de pouca fé. Presta atenção no que eu estou falando. Homem de pouca fé. Isso tem tudo a ver com a frase. Eu já vou falar da frase de caminhão legal, tá? Presta atenção. E outro que foi muito legal, muito bacana, foi em Cafarnaum, quando Jesus estava peregrinando, andando, né? E um centurião romano, okay, encostou em Jesus e falou assim: mestre, né, eu tenho um empregado, um funcionário, que está muito ruim, né? Está quase perecendo, está quase morrendo com uma doença muito grave, né? Eu queria que o senhor pudesse fazer alguma coisa para ajudá-lo, né? Jesus falou: só um momentinho que eu já vou até a sua casa. Ele falou: não precisa. Assim como eu sou um comandante e quando eu falo para os meus subordinados, faça tal coisa, eu não preciso olhar para eles fazerem, eu sei que eles vão fazer, né? Jesus falou assim: olha, em todo Israel eu nunca vi um homem, né, de tanta fé que não seja judeu, ou seja, um gentil que eles chamavam, né, de tanta fé que não seja judeu. Então assim, seu empregado já está curado. Ok? Então, imagina, presta atenção nessas 3 histórias. Então, tá bom. E qual que é a nossa frase de hoje? Para te refletir sobre ela. Isso aconteceu comigo também, né? Isso também aconteceu comigo. Quantas vezes na minha vida eu colocava na mente as coisas, tá? Força muito grande de pensamento, vou construir tal coisa, mas a fé não era o suficiente, entendeu? E aí a coisa acontecia. Agora, quando a gente colocava coisa ruim, né, que tem um viés cognitivo negativo, aí a coisa acontece. Por isso que, se não me engano, foi Jacó, né? Todo medo que eu tenho me sobreveio. Então, quanto mais medo você tiver, mais a coisa acontece. É muito louco isso, mas é verdade. Então, a mente, ela cria qualquer coisa. A mente é um espetáculo, a mente é um como é que eu posso falar? É um cinema de Hollywood. Ela cria o que você quiser. Tudo que ela criar, tudo que você quiser, você pode criar nela, tá? Mas ela só criou. Ok? Para isso materializar, você precisa de alguma coisa, de um combustível maior, tá bom? Que é chamado-se fé. E além do combustível, você tem que dar o passo. Então calma que a gente vai falar sobre isso. Eu quero que vocês, eu estou falando sobre isso para a gente falar sobre a frase, que essa frase ela é muito forte, ela é muito interessante, essa frase que roda, quem está puxando essa frase, quem está mostrando essa frase, quando você bate o olho nela, né? Você às vezes lê e fala: dá nada. Ela é extremamente forte, ela é extremamente violenta. Tá? E a frase estava escrita assim, ó: a mente cria, né, e a fé realiza. Sinceramente, depois que eu contei essa história para vocês, inclusive a minha também, vocês viram que ter fé é muito importante, né? A mente cria, mas se eu não der o primeiro passo, não adianta. Então essa frase está um pouquinho completa, ela está boa, mas ela está um pouquinho completa. Porque imagina assim, ó, que quem faz o mapa, quem faz a arquitetura toda é a mente, tá? A mente já cria, idealiza tudo, está criado. Você criou na mente, está criado, ok? Só que ainda não está materializado, nós vivemos no mundo material,
tá? Então, para materializar, eu preciso pôr combustível. E o combustível chama-se fé, tá? A fé vem da crença. E a crença é o quê? É que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Essa é a maior crença que tem. Por isso que a gente pode fazer o que a gente quiser, seja por bom, seja por ruim. Aí é teu livre-arbítrio que vai determinar, é a tua razão que vai determinar, ok? Mas entende? Só que mesmo que eu tenha feito a maior maravilha na cabeça, mesmo que eu tenha a maior fé, mas se eu ficar só na fé, só orando, só rezando, eu não vou conseguir, eu preciso dar o primeiro passo. Está escrito também, esse manual do ser humano chamado Bíblia, assim, ó, faz que o céu te ajuda. Presta atenção, entendeu? Por isso que muita gente fala assim, fé sem obra é morta, entendeu? Ou seja, você tem o combustível, você pode ter o melhor combustível do mundo, mas se você não tiver um tanque, não tiver um veículo para colocar ele, o veículo não vai, entendeu? Você vai colocar ele aonde? Você precisa dar o primeiro passo, tá? Mas eu peguei o melhor combustível do mundo e coloquei no tanque, tá? Mas se o cara não sentar, não pôr a primeira e não andar, não adianta nada, o combustível vai ficar parado lá. É a mesma coisa, tá? Então, assim, a mente cria, a fé impulsiona, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, a fé é como se fosse um impulsionador, beleza? Então, mas é uma frase muito boa, muito legal, é mais uma frase que a gente destrinchou aí. Se você não concorda, se você concorda, beleza, cara, coloca aí, escreve aí nos comentários o que você acha, né? O que você achou disso aí, o que você pode fazer, coloca outras frases aí, dá um like ou dá um dislike, compartilha isso aí, tamo junto, valeu, sucesso!